a todos. Eu queria um barulho para essa. Bravas! Bravas! Gente, barulho! Maravilhosa! Arrasaram muito, arrasaram muito! Bravas! Que vez! Pra mim! Uhul! Tudo. Boa noite a todos, todas e todas mais uma vez. Me apresento aqui, sou Morgs Rodrigues e vou brincar aqui, de conversar depois desse negócio aqui, gente, que eu não sei nem como é que eu vou começar. Não sei. O que eu faço aqui? Eu não sei. Eu chamo Fernanda, né, Fernanda? Eu tô em choque, entendeu? Eu ainda tô meio aqui ainda. Bom, vamos primeiro acalmar os ânimos, né? Retornar. Então, a gente vai dar uns 5 minutinhos e aí a gente vem para a roda de conversa. Bom, eu já quero agradecer a todos, todas e todos que estão aqui hoje com a gente e ingressaram essa viagem junto com a gente. Máximo, assim, a sala tá cheia. Obrigada, meninas da Malditas. Foi o máximo, de verdade. E daqui 5 minutinhos a gente volta, então? Pode ser? E aí, Morgs já entra, se apresenta. Morgs, por favor. Fale um pouquinho de você. E a conversa é sua, só conduz. Beijos. Deixa 5 minutinhos, beber uma água, calibrar o copinho de cerveja, fazer os usos que vocês fizerem e senta de novo pra gente bater um papo. Bota um som, DJ. Quem pode ser o DJ? Cadê nossa cyborg? Vou botar. E aí? Vou fazer xixi, gente. Vai. Um pouquinho destruída, só um pouquinho. Edu arrasou na aula, hein, Eduardo? Bom, parabéns. Sempre destaque, nunca na sombra. Vê se não fode, não interrompa. E pra tocar precisa ter um requisito, mas que um papito, que cê é muito rico. Toma cuidado que ela dança bem com o inimigo. Vai correr o perigo de... Vai fazer seu mundo parar. E já solo querer bailar. Não vale a pena entrar nesse labirinto. Eu tô na mente de todos no recinto. Danço com a morte, eu gosto do perigo. El peligro, el peligro. Tu no me toques, soy peligrosa. 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 Y hoy la chica está rabiosa. Tu no me toques, soy peligrosa. Toda la realidad peligrosa de verdad. Toda la realidad peligrosa de verdad. Y no te vas a tocar, yo solo quiero bailar. Haití danés, tu bibor latina. No más te digo que tuve suerte. Aqui marmanjo do seu tipo não se cria. Ou danço em paz ou eu começo uma chacina. Tu não sai daqui inteiro. Sinto o cheiro do seu medo e eu quero bailar. Vai fazer seu mundo parar. Não mexe com a gata que a frequência é muito alta. A mulher é afiada, vai te derrubar do nada. E já solo querer bailar. Sabe que é requisitada e não quer ser incomodada. Então sai fora e não faz nada, senão ela vai te... Tu no me toques, soy peligrosa. Tu no me toques, soy peligrosa. Tu no me toques, soy peligrosa.
Mais uma? Acho que já deu, né? Tudo bem, meninas? A gente vai com vocês. Só um minuto que eu vou trocar de lugar. Olha, eu falando assim, nem tô nesse rolê. Peraí. Até as meninas se apresentarem, eu vou falar um pouquinho do evento, né, do encontro e também da mostra de dança, que dessa vez compõe a programação também. Bom, o Encontro Contemporâneo de Dança de Salão é um evento que acontece desde 2017 e é um evento que propõe aí colocar na sua programação performances, debates, rodas de conversas, oficinas, que olhem para a dança de salão de um jeito não conservador e consiga discutir politicamente, socialmente, a dança de salão também. Então, hoje a gente presenciou Malditas, né, um espetáculo virtual feito na pandemia por mulheres maravilhosas que acompanham também a história do encontro desde sempre. Muito obrigada pela parceria. E, bom, esse ano o encontro foi contemplado, né, pelo PROAC Lab de 2020, esse ano, não, no ano passado ele foi contemplado para a edição de 2021 pela Lei Aldir Blanc, aqui de São Paulo, e é por isso que a gente está conseguindo fazer as atividades gratuitamente, né, conseguir disponibilizar tudo com mais conforto e mantendo a segurança por conta da pandemia online, né? Bom, quero agradecer a todo mundo que está aqui presente hoje e que também contribuiu divulgando, marcando a Dois Rumos, marcando o encontro nas redes sociais. Mais uma vez agradecer às meninas também pela oportunidade de hoje. Quero agradecer Morgs, né, por aceitar o nosso convite para conduzir a roda de conversa hoje. Também quero que você se apresente, Morgs, né? Fale um pouquinho de você, acho que é importante também. E aí é com você, tá livre, conduz como você quiser, só arrase. Muito obrigada mesmo. Beijos. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Então, amores, eu sou Morgs, sou artista da dança, performer, produtora, coreógrafa, mil e uma coisas. Comecei a minha trajetória na dança com as danças a dois, ou as danças de salão, ou as danças do encontro, ou qualquer outro nome que a gente quiser dar. Minha trajetória começou em 2008, em Betim, que é uma cidade da região metropolitana daqui de Belo Horizonte, que é onde eu moro. E de lá comecei a me conectar com outras referências em dança e comecei a dançar outras coisas e redançar outras coisas. É um prazer estar aqui, quero muito agradecer pelo convite. É um prazer conversar com essas lindezas que eu amo muito, estou muito, muito feliz. E, bom, me apresentei. Agora eu quero que vocês, malditas, se apresentem, por favor. Eu vou primeiro, né? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Luísa Machado. Sou dançarina, performer, professora de dança a duas. Estou aí nesse projeto com essas mulheres incríveis que eu recebi o convite ano passado. Eu fui a última a entrar, então a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso rolê. E é isso, muito obrigada a todo mundo que participou. Oi, gente. Eu sou a Débora, trabalho com dança também, mas atualmente sou professora de História e Teoria da Arte. E estou aí nas Malditas, a gente está desenvolvendo esse trabalho de um mês antes da quarentena. E, enfim, acho que eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Fala tu, Karina. Oi, gente, eu sou a Karina Castro, eu sou fotógrafa e várias coisas,
Engenheiro de produção. Faço doutorado na arquitetura. Sou da dança contemporânea. E entrei no Malditas como fotógrafa e videomaker e virei uma VJ. Eu que faço os controles tecnológicos dessa sala toda. E é isso. Oi, gente, boa noite. Sou Paola Vasconcelos, falo diretamente do Rio, mas sou de Porto Alegre e trabalho com dança de salão desde os 14 anos de idade. Agora eu já tenho 30, então já faz um tempo aí. E, enfim, pesquiso dança de salão já há um tempo, acabei de terminar o doutorado sobre essa temática, inclusive sobre uma das performances, eu falo, né, que é a Bruxa, que eu apresentei lá, Bruxa, no encontro do ano 2019, que foi o que germinou a parceria com a Cami e com a Debs para a gente fazer a residência para pesquisar o feminino monstruoso em 2020, em janeiro de 2020. E foi a última experiência presencial, né, que eu, assim, de troca. O projeto já era meio maluco, porque a gente fez uma residência e queria continuar, eu morando no Rio, elas em Floripa. E aí veio a pandemia e a gente resolveu seguir trabalhando e aí foi para uma outra coisa, né? E aí eu vou deixar as meninas falarem, porque tem toda essa questão do Zoom, né? Da plataforma, enfim, da relação com a criação de imagem, para além só da questão da dança, né? E agradecer as meninas que estiveram com a gente hoje à tarde na oficina, que foi muito legal, que a gente falou justamente sobre essas questões. Vocês arrasaram nos filtros, que eu tava só de olho aqui, ó. Sim, eu fiquei muito orgulhosa ver todo mundo da oficina usando os filtros e tudo. Arrasaram, gente. Obrigada. Mais alguém se apresenta? Ficou faltando alguém, né? Ou eu viajei? Não? Ninguém do coletivo? Não? São 4 mesmo? Minha conta que tá errada, então. Tá tudo acontecendo nesse lugar hoje, gente. Espera aí. Tudo acontecendo do lado de cá, tá? Vocês ignorem aqui. Eu de tela, né? Eu saí de um quadrado e fui para outro. Também tem esse poder. Entendi. Então, depois dessa intervenção do carro aqui, eu queria aproveitar, já que Paola deu essa deixa, ouvir para falar um pouquinho sobre de como é criar para esse ambiente aqui, como é criar para o Zoom, como é pensar a estética para cá, tipo assim. Eu sou fã do trabalho de vocês, então eu sou suspeita para falar. Débora, já dancei junto. Luísa, já dancei uns trem gostosos também, então, assim, estou podendo falar muita coisa. Sou fã. Mas eu acho que, para começar, assim, pode ser interessante a gente falar um pouco do que é criar para essa plataforma, que é completamente diferente. Eu acho que a gente tem acertos e tem ganhos e perdas, né, ao estar nesse ambiente. E se tem um ganho que eu acho muito positivo, é poder brincar com o que a gente tem em casa e o cenário se modificar com coisas muito simples. E também forçou isso, né, da gente ter que trabalhar com o simples, que não dá para ficar com 1000. Claro que dá, mas assim, 1000 pirotecnias e 1000 coisas, sendo que às vezes algo mais básico funcione tão bem. Acho que eu queria ouvir um pouco sobre isso. Então, a Paola já antecipou, né? O Malditas era um trabalho que não foi pensado inicialmente para isso, era uma residência, mas já tinha algumas coisas, porque mesmo antes da pandemia, o rolê já era ocupar casas ou apartamentos, né? Então, nosso projeto era apresentar nas casas, nos apartamentos das pessoas, para meio que furar essa bolha de público que tem nos teatros, né? Que é sempre a mesma galera que frequenta os espetáculos de dança e tal. E aí a nossa ideia era que as pessoas convidassem o Malditas para ser uma instalação na casa delas,
e aí elas convidariam quem elas quisessem, a família, a tia, o vizinho, gente que às vezes não iria no teatro, mas que vai na casa da sua amiga, né? E aí era muito por isso, assim. Então a gente já estava trabalhando com espaço doméstico. E a quarentena veio assim 1 mês depois, sabe? 1 mês, foi em janeiro a residência, foi 3 meses, mas enfim. E aí a gente começou a fazer essa transposição. Já era uma pesquisa focada na ideia de monstruosidade feminina, né? Inicialmente a gente estava trabalhando com alguns arquétipos, como a bruxa, a possuída, a vampira, tinha a Cami antes, talvez por isso você tenha se confundido, Morgs, porque antes tinha mais uma bailarina que era a Cami, aí ela saiu, a Luísa entrou, a gente teve umas mudanças de percurso. E ela está na ficha técnica no processo de criação, né? Então aí, lá em criação tem 5 mesmo. E, enfim, daí a gente começou a pensar em como fazer o Malditas na Quarentena e a gente começou a pesquisar as várias plataformas que surgiram, né, na época. E aí a Zoom pareceu a que tinha mais recursos. E aí a gente começou a pesquisar, a nossa ideia foi mapear todos os recursos do Zoom, ver tudo que o Zoom poderia ter, justamente porque a gente perde muito, né? Quem trabalha com dança, quando vem para o online, muita coisa se perde. E aí a gente queria focar no que a gente ganha, né? E o que a gente ganha são esses recursos que a plataforma permite e que não tem na vida presencial, quer dizer, tem de outros jeitos, né? Como, por exemplo, o recurso de dividir as pessoas em subsalas, ou o recurso do chat, né? Eu fiquei um tempão dançando no chat enquanto as meninas dançavam, né? O recurso dos destaques. Então, fazer essa pesquisa para a plataforma foi muito interessante, não só dos recursos da plataforma, mas o recurso esse, né? Essa tela, esse plano. Então, aprender como é que é criar uma imagem de dança para essa telinha, né? Que não é esse mundo tridimensional que a gente está acostumado a dançar. Então, veio vários conhecimentos do campo das artes visuais, da fotografia, do audiovisual, que a gente foi acionando junto com os nossos processos na dança, né? E é muito louco essa coisa da forma, porque o Zoom atualiza. E aí a gente, né, mapeia todos os recursos, faz o espetáculo para aqueles recursos, daí o Zoom vai lá e atualiza e surgem novos recursos, outros mudam, outros somem, e aí fudeu, tem que fazer tudo de novo. Mas isso é muito legal ao mesmo tempo, né? Porque a gente acaba trabalhando com um improviso, assim, com um trabalho que acaba sendo, por mais que seja, né, uma máquina aqui, o processo acaba sendo muito orgânico, porque a gente está o tempo inteiro tendo que se adaptar a mais uma bailarina, que é essa Zoom, né? Que é a internet. Então, é mais um elemento para a gente dançar junto, né? Eu acho que uma coisa importante também da gente falar é que a gente é cada uma de uma cidade. Então, assim, a gente teve o processo da residência presencial, todo mundo, mas cada uma foi para sua cidade depois. E aí a gente acabou conseguindo essa estratégia para se juntar também, né? Então, a gente está cada uma de um lugar. Então, é BH, Floripa e Rio. Isso de estar em qualquer lugar e continuar criando é muito legal, né? Poder continuar produzindo. E essa coisa de criar para bidimensionalidade, né? É muito peculiar, porque como a gente está nessa dança do encontro, nessa dança a duas, a dois, a dois, e nessa dinâmica de troca, isso aqui vira outras 1000 possibilidades de troca dentro do que se estabelece, né, de conexão, assim. E eu confesso que eu tenho uma dificuldade gigantesca para criar para isso aqui, assim, sei lá, gente, vocês são, sei lá, mas eu fico também, essa coisa de criar a sala no Zoom, cara, isso é muito sensacional. E quando cada sala foi fazendo uma coisa e depois juntou tudo, isso ficou muito incrível. Fala, como que veio essa ideia de, tipo, vamos separar, aí cada um faz uma coisa, aí junta e vira aquele negócio maravilhoso. Porque é um recurso muito específico, né? E tipo assim, eu acho que pouca gente está usando esse tipo de recurso. Pelos espetáculos que eu vi de Zoom, né, interativos até agora, eu vi pouca coisa com esse recurso.
curti muito, foi bem massa. Acho que tem um ponto interessante na nossa trajetória coletiva aqui, que é o fato de que eu, a Luísa e a Paola somos professoras, né? Professoras né? Eu sou professoras de outras coisas, né? Ou de dança. E aí a gente está nesse rolê também em outra, né? Tendo que dar aula, por exemplo, aula de teoria por essas plataformas, né? E aí tudo foi muito se misturando, assim, os nossos aprendizados com a plataforma, né? Tinha coisa que a gente descobria no Malditas e depois vai usar para dar aula, ou tinha coisa que eu descobria dando aula e aí trazer para o Malditas. Então, o aprendizado dos recursos do Zoom veio muito daí, assim, né? Agora, Que massa. Oi? Que massa isso! Muito, muito bom. Eu queria... Bem diferente, Foi mal. né? Não, eu tava viajando aqui também, trocando ideias só. É que a Paula tá pro ensino médio, né? A Luísa tá dando aula para pequeno e eu tô dando aula para adulto. Nossa, é cada um numa faixa. Ai, nossa, gente. Como que tá sendo dar aula para pequeno, Luísa? Conta para nós, porque eu acho que talvez esse ambiente com a criança possa ajudar, inclusive, na criação. Eu fico com a sensação de que quando eu lidava com criança, porque eu também dou aula, gente, faço graduação, licenciatura em dança no UFMG, e esse ambiente de dar aula aqui é muito específico, e conseguir trazer uma criança para prestar atenção em você já cria uma outra estratégia para lidar com isso aqui. Você está a fim de falar um pouquinho sobre? Eu queria ouvir. Então, gente, eu não cheguei a dar aula no Zoom para criança, porque lá na creche, inclusive, né, a gente está presencial e é desesperador, mas é isso. Porque voltou, né? Tem um mês e meio que a gente voltou. E aí não é fácil. Mas antes a gente estava rolando nos grupos, né? Tipo assim, de Telegram, assim. Então era as crianças, os pais, e aí a gente tinha que fazer esse, né? Manda vídeo, aí volta o vídeo da criança. Não é muito tranquilo, assim, ainda mais menino muito pequeno, que é o que a gente tem lá, porque a gente lá é maternal infantil, então eles são bem pequenininhos, né? Então a gente é mais ensinar os pais a fazer algo com eles do que a gente com eles mesmo. Então é isso. Eu queria pegar um gancho, falar um pouquinho da cena do Totem, que é essa cena de todo mundo dançando junto, porque a gente tinha uma preocupação muito grande em relação ao tempo de duração dessa experiência, né? Tipo assim, de como que a gente faria essa experiência que não fosse um saco, porque nós mesmos não aguentávamos estar na frente do computador. Então, assim, a gente tinha essa tensão de como fazer que o tempo fosse uma experiência, tipo, agradável, de estar esse tempo com a gente. Então, de fazer essa quebra no meio ali, justamente para dar um sacode, assim, e depois poder voltar para outra experiência. E aí, eu queria, assim, trazer um relato também que a gente foi entendendo que corpo é esse, né? Como preparar esse corpo para essa relação com a imagem, e muito também se deu através da interferência da Karina Colasso, que fez a nossa preparação corporal. Então, eu gosto muito de trazer ela, assim, porque o olhar dela de nos preparar, de fazer uma aula para a gente também experimentando, dar uma aula prática através do Zoom, e a gente depois com os exercícios, e de algum modo também passar isso, né? E ter esse recurso da câmera, que, por exemplo, num palco talvez você não consiga ver a minha gengiva ou a minha, né, amígdala, ou enfim, coisas desse lugar, assim, né? E o Totem é justamente essa ideia de uma corpa coletiva, né, que se move de muitas formas, assim, e a gente tinha esse impulso de que fosse algo que mobilizasse quem estava assistindo, né, que não fosse só, tipo, eu tô aqui assistindo um rolê, tipo, mais um rolê na internet, mas eu tô me afetando, eu de algum modo me movo, né, me mobilizo, assim, minimamente. Nossa, esse momento, eu anotei umas coisas aqui,
Primeiro, sobre uma percepção individual. E aí, gente, colocaram aqui no chat agora, mas quem quiser intervir, fique à vontade, tá? Pode me interromper tranquila. Dá nada para mim. Se alguém quiser falar, fala assim, opa, eu queria perguntar um negócio. Pode perguntar, fica à vontade. Isso aqui, ó, é como se eu estivesse aqui dentro de casa. Vocês estão vendo a minha casa, então é como se a gente estivesse dentro de casa. Eu fiquei muito curiosa com duas coisas. Porque o grupo, ele é constituído por mulheres lésbicas e bissexuais, né? E... Oi, tudo bom? Voltei. Ele é constituído por mulheres lésbicas e bissexuais, o que para mim já gera um outro lugar de tudo. E trabalhar a língua foi muito bom. Eu vou falar pelo meu grupo, tá? Foi ótimo, vi várias coisas que eu preciso treinar, e vários exercícios ali que eu não faço, que eu falo, opa, preciso. Mas, além disso, de deslocar esse lugar, sabe? E de dançar com a língua. Foi muito curioso. E aí eu queria perguntar, quais outras indicações vocês deram, né, nos outros grupos? Porque a gente percebe, mas eu queria saber qual é a indicação que vocês dão. E eu fiquei, assim... Achei muito sensacional, porque pelo menos no meu, né? Foram as mesmas... Débora falou, né? A gente vai fazer uma aula de dança aqui. Mas o caminho muito próximo da aula, mas que ao mesmo tempo não é o da aula, foi muito gostoso, porque eu sei que isso aqui não é uma aula. A gente sabe que isso aqui não é uma oficina, não é uma aula. Mas viver esse momentinho dentro do espetáculo foi muito especial. Tá? Foi muito legal mesmo. Eu queria saber disso, assim. Como que chegou, né, esse totem e quais são as outras indicações? Eu acho que o totem chegou, inclusive, quem que ia fazer o quê? Pelas imagens que a gente traz no espetáculo. A Débora, ela fica, né, do nariz para baixo, assim, ela não aparece. Então, ela ficou com essa parte, justamente até para ela não ter que fazer outras coisas. A Lola ficou, né, nessa movimentação do tronco, e eu fiquei, porque eu faço muito movimento de mão no espetáculo. Então, eu fiquei com essa parte das mãos, e aí cada uma trouxe ela de um jeito. A gente sempre brinca que a Lola tem um desafio maior, porque o grupo dela, as pessoas têm que levantar, né? Tipo assim, o grupo dela, as pessoas têm que ficar de pé. E aí eu falo que o meu é o mais fácil, porque é literalmente falar para as pessoas brincarem com as mãos, assim, na frente da tela. E as pessoas, tipo assim, sério, eu não falo nada a aula inteira. Eu falo assim, gente, faz assim. Aí fica todo mundo lá, assim, ó, fazendo várias coisas. Eu acho incrível, que eu não preciso falar nada. Ai, que ótimo! Não preciso falar nada. Uma indicação e a pessoa vai. Só queria dizer que o fato de ser uma aula de língua, uma aula de mão e uma aula de quadril é mera coincidência, não tem nada de sexual nisso. Porque, né, gente, a gente pode entrar aqui também na discussão do que é sexual, do que não é sexual, dos recortes que a sociedade faz para que essas coisas sejam sexuais. Podemos mergulhar nesse assunto também. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E as pessoas podem mobilizar o quadril sentadas, inclusive, né? Tipo assim, as pessoas... O ideal é elas levantarem, mas eu tô aqui, Lindy, mobilizando o meu quadril. Sentada também dá, viu? Acho que todo mundo tem experiência também. Eu queria aproveitar que vocês estão falando sobre essa interatividade, né? Porque, muito embora eu não tenha conseguido fazer parte da vivência presencial, eu pude ver alguns registros e conversar, né, com as gurias, e eu queria saber, assim, como é que foi para vocês. Bom, queria começar compartilhando como foi para mim, né? É muito para mim, assim, toda vez que eu compartilho algo, que eu assisto algo, que eu vivencio algo, para mim, eu me sentir parte é essencial, né? Estou sendo considerada, né? Digamos assim.
Eu acho que, sim, existem, né, as propostas apreciativas, acho que isso também, né, isso vem, né, de um período bem clássico, assim, mas eu acho que a gente vive um momento, né, experiencial, né, e eu acho que esse convite, né, esses diversos convites, eles trazem a gente para compor, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo de trazer essa interatividade para cá, né? Porque é diferente, os convites são outros, né? Quando a gente está presencial, quando a gente está aqui, e eu depois até estendo o convite para que outras pessoas também falem sobre o como se sentiram chamadas, né? E se sentiram esse frio na barriga de ser parte da obra, que eu acho que esse é um lugar especial, né? Então, queria não é bem uma pergunta, mas assim trazer essa provocação aí para que vocês chamem esse assunto, né? De falar sobre esse convite e sobre essa relação entre essas pessoas que aparentemente seriam observadoras, né, mas que são bailarinas aqui dessa obra também. Então, e agradecer a vocês, né, eu que achava que não ia poder estar, estou aqui muito feliz. Então, um beijo, amo essas malditas sejam elas, lindonas. Quem vai responder a Lidiane, gente? Conta para mim. Eu acho que o rolê da interação, a Lula pode até, se ela quiser completar a Karina também, que veio justamente dessa ideia da gente não querer que fosse um rolê cansativo. Inclusive, o nosso tempo, assim, igual a Paula falou, desde quando eu entrei, as meninas sempre muito preocupadas com esse tempo, né? Para não ser um rolê muito extenso e que realmente tivesse essa interação e essa quebra. Então, acredito que sempre foi parte do processo que fosse interativo. Sempre tentando fazer com que as pessoas estivessem ali com a gente. Eu acho que inclusive, da ideia da gente estar ocupando a casa das pessoas, né? Não só das pessoas, a gente estar lá e as pessoas estarem assistindo a gente, mas elas estarem fazendo parte. Então, assim, a casa da pessoa também faz parte do espetáculo, que é a ideia desde que quando elas fizeram a residência, assim. Tinha também, eu queria realmente que a proposta da Lid fosse acolhida, porque é muito legal para a gente ouvir mesmo, né? Como é que as pessoas se sentem, assim. Justamente porque a proposta é interativa, para a gente é muito importante saber como é que chega, né? Mas a ideia também tinha muito a ver com um pensamento político, né? Que está permeado aí nos nossos processos artísticos, né? E aí, já no presencial, a gente tinha essa coisa de tentar fazer as pessoas moverem o corpo na cena. A cena final, na versão presencial, era uma tentativa de costurar o corpo de todo mundo para gerar uma caminhada coletiva que terminava num grito pela janela, uma coisa assim muito louca. Mas era muito para mobilizar um corpo coletivo, capaz de se articular num grupo para se rebelar. Isso é uma proposta política. Eu acho que o que a gente mais precisa agora, nesse momento catastrófico, né, que a gente está vivendo politicamente, é aprender a se juntar, a se organizar, a encarar as nossas diferenças para poder formar alianças e mobilizar esse corpo, né? Que é muito o que eu escrevo ali no chat, né? Como é que a gente ficou tão obediente? Como é que a gente vê toda a merda que está rolando e estamos aqui, sabe? Seguindo a rotina, seguindo o protocolo, preenchendo currículo Lattes, pagando as contas, fazendo tudo direitinho. E aí esse corpo coletivo que se rebela é sempre onde a gente gostaria de chegar, né? Contribuir com essa proposta da formação de uma rebeldia coletiva organizada. Agora, o quanto que dá, o quanto que não dá, né? Nessa plataforma é sempre um mistério, assim, mas a pegada era um pouco essa, assim, né? Rebeldia e alegria também, né?
Rebeldia e gozo. Rebeldia e gozo é ótimo. Acho que combina. Fernanda vai falar primeiro, depois Renata. E, gente, vai levantando a mãozinha aqui do Zoom para poder falar. Eu acho também que é muito mais interessante do que eu ficar aqui falando todas as perguntas que eu pensei, porque eu acho mais interessante vocês trazerem coisas e trazerem perguntas de vocês, do que vocês sentiram, do que vocês vivenciaram. Vai, Fê. Se eu puder só rapidinho, Fê, antes, a partir da fala da Débora, que às vezes ela falou, ela comentou ali que não sabe se através da plataforma rola, né? Mas eu acho que essa ação, por exemplo, vocês começaram de uma maneira super instrutiva, que nem sempre, talvez, eu não sei, o presencial, talvez ele não provoque, tipo, tem às vezes, né, foi direto, né, curto, grosso, e assim, né, repara nisso, né, um tapinha nas costas, né, então, assim, eu acho que esse tapinha nas costas, às vezes, ele é super viável no presencial, mas eu acho que essas coisas aqui no virtual, com todo mundo olhando em primeira pessoa as outras pessoas, como se estivessem se falando pela tela do celular ali, né, remete mais a esse exército obediente que nós somos, né? Então, eu acho que, na verdade, pode ser uma ferramenta super poderosa, na verdade, né? E que é utilizada através das outras correntes de pensamento, né? É o que é utilizado, né? A gente vê aí o WhatsApp como, né, o forjador do que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que, assim, na verdade, a gente precisa levar bastante a sério essas plataformas, porque eu acho que elas, na verdade, são super poderosas, até porque elas são instrumento de pessoas de um poder aquisitivo normalmente maior, não sei, estou aqui devaneando, mas eu acho que vocês têm mais embasamento teórico do que eu para dar continuidade a essa fala. Mas só queria complementar, só porque tu trouxe essa... não sei, e na verdade eu acho que é bastante poderosa. Só queria complementar isso. Dá-lhe, Fê. E aí, mulherada, tudo bem? Foi incrível, coisa linda, delícia de fazer, delícia de ver, é provocativo e, enfim, a sensação é muito boa. Para mim, pegando o gancho do que Lid tinha proposto, né, da gente discutir um pouco da sensação, eu tive no início uma sensação do questionamento, assim, do incêndio do que é a coisa da condução. Então, à medida que vocês iam dando instrução, aquela coisa voz meio do GPS, assim, parece que está querendo me conduzir para um lugar, e aí dali mesmo já vinha a faísca da negação dessa condução, né? Ou uma provocação de tipo, é isso, mas e aí, tu vai ficar fazendo tudo que eu falo mesmo? E aí o correr da coisa, você ir esquecendo que você tem essa liberdade, né? Porque a nossa condição regular é essa, né? De só obedecer, muitas vezes. E aí, de vez em quando, voltava aquela provocação do tipo, mas e aí, você vai continuar obedecendo? É isso mesmo. E é muito maluca essa contradição de você sentir vontade de fazer o que está sendo proposto e, ao mesmo tempo, se sentir livre para fazer qualquer outra coisa também, ou contradizer, enfim. Achei um tesão, assim, fazer a experiência. Amei. Sou eu? Agora, Renata, vai que é tua. Pronto. Eu acho que eu sintonizei com a Fer também, assim, eu tive muito essa coisa da fala, e eu fui para o grupo que pegou a parte, né, da boca, e eu não sei se foi uma intenção, porque tudo estava num tom muito que para mim estava num tipo de tom, estava num tipo de ambiente.
E daí veio uma boca meio que falando assim, gente, a gente vai começar uma aula, vai ser 5 minutos e não sei o quê. E daí, cara, fala assim, não, você tá brincando, ela tá me provocando de novo, você tá entendendo? Cara, daí me veio, assim, várias imagens com relação aos esforços que a mulher precisa fazer para, de alguma forma, ser ouvida, a plástica que a voz dela para ser comercializada, e o que é comercializado é esse tipo de plástica, né? E daí eu comecei a ficar mais puta ainda, mais vontade de ficar só observando, sabe? Mais vontade, porque o cansaço da tela também tá bem grande, assim, né? O que me vem muito a sensação, porque eu como artista, como atriz, que durante muito tempo se preparou para estar na cena, quando eu vou para o teatro, minha vontade é de ficar caladinha, caladinha. Então, me veio muito essa sensação antes de pandemia, assim, sabe? De quando eu vou para o teatro, eu geralmente sou essa pessoa, assim, que entra caladinha e sai caladinha, de preferência, assim. Só que daí, ok, só que daí veio essa coisa parece que, né, a fala começou assim, eu falei, não, mas não, calma aí, não é isso, porque ela tá desenrolando a língua das mulheres, tá entendendo? Ela tá fazendo treinar, e isso me veio muito. E daí, quando veio o Totem, que para mim ficou bem certinho, assim, teve um momento que ficou bem certinho, assim, a língua, a mão e as pessoas com quadril, assim, com o corpo todo. Eu falei, cara, elas estão desenrolando o corpo todo dessas malditas aí, dessas coisas aí, dessas delícias toda aí, gente. Então, me veio muito, muito, muito essas imagens, assim, sabe, eu acho que essa coisa da politização, sabe, do que é esperado, do que a gente treina, a gente sempre treinou ser e agora tá revendo isso, né? Gostei pra caramba. Um beijo pra vocês, suas delícias, tá entendendo? Um beijão mesmo. E muito obrigada pela resistência. Vou pleitear um lugar aí nas suas mãozitas. Mas é isso, é desejo de sucesso. Agora é Isabel, certo? Tô correta, produção? Tô correta. Vai lá. Ei, gente, boa noite. Parabéns pelo espetáculo. Muito legal. Eu gostei muito do que a Fernanda falou também. Não sei, fiquei meio nervosa para falar, abri o microfone, veio uma sensação, nem sei se eu vou conseguir falar alguma coisa, vocês entenderem, né? Mas eu queria comentar um pouco do que a Lidiane falou, que é uma coisa que eu estou pensando bastante esses últimos tempos, principalmente por causa do nosso isolamento da rua, né? Porque por mais que muita gente ainda esteja trabalhando, o que significa o nosso corpo fora da rua? Né? E como isso faz diferença na nossa atuação política. E a gente desenvolver esse tipo de espetáculo virtualmente, eu acho incrível, ainda mais com várias pessoas de vários estados, né? De vários lugares diferentes. Eu acho isso incrível. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que eu não acho que os nossos inimigos eles tenham ganhado da gente por causa do WhatsApp.
E eu tenho pensado quanto a dança e o corpo presente, ele é importante, porque eu acho que as pessoas da direita, né, de forma geral, elas conquistaram o espaço delas também na rua. Nem sei se o que eu tô falando tá fazendo sentido, tá, gente? Mas eu vou continuar assim. Uma coisa que uma amiga minha me falou é o quanto os parentes dela de direita, eles têm a presença física deles nos espaços de assim, sair batendo de porta em porta mesmo, eles vão fisicamente. Então, eu acho muito importante a gente discutir isso e o quanto a dança ela é importante por causa disso, por causa da presença do corpo. Tá dando para entender o que eu tô falando? Porque a gente tem um pouco dessa ilusão de que a direita ela conquistou as redes sociais por causa, né, de todos os esquemas de grandes empresas e do WhatsApp também, das fake news. Só que isso vem acontecendo há muitos anos com o desmonte da cultura nas ruas. E com a substituição de centros culturais por igrejas, e como a igreja virou um espetáculo também, por exemplo. As igrejas evangélicas, elas se apropriaram do espetáculo só que para divulgar ideias contrárias ao que a gente acredita, assim. Então, eu queria fazer essa pontuação, falar que esse trabalho e essa ideia de trazer a dança para as nossas casas é muito incrível mesmo, por causa disso, e para a gente viver o corpo, né? Porque a gente precisa dele para lutar. E é isso. Deu para entender, gente? Eu consegui falar. Ai, é isso aí. Parabéns, gente, pelo espetáculo. Adorei. Eu só queria dizer uma coisa, amiga, saudades de você. Amiga, adorei te ver. Que isso? Gente, Karina tá aqui. Quantos anos? Ai. Agora a palavra está com Gabriela, correto? Isso aí, Gabi. Oi, gente. Bom, vou falar portunhol. Eu estou no Uruguai, vendo vocês. A Paola me falou e eu falei, nossa, que lindo, que maravilha. E quero falar para vocês assim que eu estou muito comovida, porque hoje é uma data pontualmente particular no Uruguai. Hoje faz 48 anos da ditadura militar do Uruguai, né? Então, justo antes de ver a performance, digamos, a apresentação de vocês, estive em uma conversa com mulheres da ditadura de Uruguai e é como um contraste super forte, né? Escutar a essas mulheres falar também sobre todos os atropelos que tiveram por ser mulheres também na ditadura, né? Após a ditadura, todas as coisas que tiveram que viver também por ser mulheres, né? E aí eu entro né, tipo, num espetáculo com vocês e trazem outro dinamismo, né? Outras coisas, uma consciência de tudo o que a gente de fato tem resgatado e tem tipo logrado até agora, né? Sobre o que é ser mulher, dançar, se visualizar, né? Seja um zoom na vida, né? Tipo no cotidiano, em que as formas que a gente vai entendendo que pode ser possível, né? Mas como para mim foi muito oposto uma coisa com a outra, né? Estávamos falando nas falas anteriores com essas mulheres, né? Falando sobre aquela coisa de ser invisível, né? Tipo de exiliar-se, de ter que ser a mulher que está sempre com os filhos, como não se criticava o homem que estava na ditadura para ir a lugares à luta, mas sim se criticava a mulher que por ser mãe, né? E não se fazia essa mesma pergunta ao cara por ser pai, né? Um monte de estruturas patriarcais que nos atravessam. E aí eu entro aqui e me dá um certo prazer, sabe? Tipo, a dança, as estruturas que vocês criaram, as formas, o dinamismo dos movimentos, as cenas. Mesmo eu acho engraçado que no momento eu não podia colocar minha câmera para visualizar-me, então ficou em preto diretamente minha tela, mas fazia como se fosse um vazio que estava dentro das outras telas também. Então era tipo, eu achei maravilhoso. Assim, uma das coisas que mais me ligou muito a atenção foi o som, né?
no momento dos gritos, os sons diferentes, né? Tipo, me ligaram muito. Foi como uma sensação, por momentos, que me dava vontade de sair a resgatar uma mulher, né? E tem outras que era tipo prazer, né? Muitas sensações. Assim que parabéns, grata aí, Paola, por me convidar, grata, mulheres, por tudo. E é isso, super agradecida. Beijos desde aqui do Uruguai. Eu amo quando a gente fica internacional. Eu amo. Eu amo quando a gente fica internacional. Eu acho assim, o tudo. Muito obrigada a todos, viu, todas pelo compartilhamento. Eu fiz alguns compartilhamentos, mas eu quero fazer outros, tá? E aí vocês comentem o que as meninas já fizeram. Então. Teve um momento específico no início dos sons que ele me deu alguns gatilhos, assim, ele me levou para alguns lugares muito desconfortáveis. E eu achei ótimo ir para esses lugares, assim, nesse contexto, num contexto em que eu tô rodeada por mulheres e que eu me sinto acolhida, sabe? Então, mesmo que eu estivesse num lugar desconfortável aqui dentro da minha bidimensionalidade, eu estava acolhida num outro sentido também. Isso foi muito curioso de vivenciar. Eu amei o termo humanoplanistas. Eu amei esse... Amei. Achei, assim, sensacional. Queria saber um pouco sobre a trilha também, tipo, como que ela foi chegando, como que ela foi se construindo, porque ela leva a gente para uns caminhos muito legais. E eu acho que esse exercício... O exercício político da nossa existência, porque só de existir nós somos seres políticos, né? A nossa existência é política. Eu parto desse pressuposto para entender, inclusive, a minha existência. E quando no início vocês dão o espaço de desobedeça minhas orientações, me deu vontade de desobedecer no meio. Me deu vontade de falar no meio, bem no meio, bem naquela hora que tava todo mundo, cada um com a sua iluminação, assim, bem no microfone, assim, pra ver o que ia acontecer. Mas eu falei, não, eu vou ficar quieto dessa vez eu vou ficar quietinho. Mas eu acho que esse exercício de, na arte, a gente sair dos lugares óbvios que a gente ocupa, isso leva pra gente fora da arte, sair dos lugares óbvios que foram colocados pra gente, que a gente tem que ocupar. Eu acho que aqui, ou em qualquer outro trabalho artístico, quando existe essa quebra e quando a gente consegue dialogar e mudar a forma que a coisa tá dada e aquilo se transforma em outra coisa, o processo vai ficando mais interessante, vai ficando mais gostoso, vai chegando mais coisa, vai chegando mais informação pra gente e para esse coletivo, né? E teve um ato falho aí de alguém que falou assim, em tesão, eu falei, tesão, fiquei com tesão. Esse trampo me deu tesão. Tipo assim, ai, que delícia! Que gostoso, sabe? E o que significa o nosso corpo fora da rua, talvez signifique uma... perigoso que tá na minha cabeça. Nem sei se eu quero falar mais. Mas eu acho que significa a gente precisar de mais tesão para estar nesse lugar aqui, inclusive. Porque a gente não vai pra rua por um motivo de saúde, gente. E não é só a nossa saúde, é a saúde coletiva. Então, o que a gente está fazendo dentro da coletividade que nos cabe, que é isso aqui que a gente consegue para organizar coletivamente, o que a gente está fazendo dentro disso aqui? Nós estamos fazendo o mínimo, porque nós estamos dando conta do mínimo, que é isso também? Cada um dentro da sua possibilidade mental, da saúde aí, né, das coisas. Mas será que a gente consegue dar mais?
Será que a gente consegue se organizar mais? Será que a gente conseguiria levar o povo para a rua ontem, quando o negócio estava quente? Ou por que a gente tinha que esperar uma semana para se organizar coletivamente e queimar essa merda? Sabe? Tipo assim, eu já entendi que o negócio aqui é fora Bolsonaro, graças a Deus. E se tem alguém que não é, eu não vou nem falar nada, porque não cabe a mim. Sai daqui! Mas, para finalizar, eu acho que quando a gente conseguir se organizar de verdade coletivamente, de verdade, vai independer se a gente vai estar aqui ou se a gente vai estar em qualquer outro lugar, porque a gente vai estar organizado. Se vai estar via Zoom, se vai estar presencial, a gente vai estar organizado. E acho que o ponto é esse. Nós não estamos organizados agora. Nós não estamos. Porque se a gente tivesse de fato organizado, todo mundo aqui estaria entendendo o que está acontecendo e estaria fazendo. Se organizar direitinho, a gente tira o presidente. Se organizar direitinho, a gente explode Brasília. Se organizar direitinho... Ai, gente, tanta coisa acontece. Mas eu vou parar de falar que eu já falei demais. Mas alguém aí vai. Aí eu queria... Você falou um monte de coisa maravilhosa, né, Morgs? Então, super concordo, assim, com as observações que você está trazendo. Mas queria voltar à tua pergunta sobre a música, porque tem um negócio muito especial na nossa trilha, assim, né? Enfim, o processo de construção da trilha foi um processo de pesquisa coletiva também, mas tem uma música em especial que é essa do Humanoplanistas, né? E essa música, ela é muito, muito, muito especial mesmo, porque ela foi feita coletivamente por mulheres lésbicas e bissexuais. A gente estava justamente nesse processo de, porra, estamos nós aqui pesquisando nós quatro e tal, mas com muita vontade de ter cada vez mais mulheres próximas, sabe? Cada vez mais mulheres lésbicas e bissexuais, mas não só, né? Enfim, e também não só mulheres, né? Mas mais gente do nosso lado. E aí, uma ideia que veio desse desejo, né, de coletivizar o processo criativo foi fazer uma convocação, assim, para quem se identifica como mulher lésbica e bissexual, mas, enfim, acho que pessoas não binárias também, era a pessoa fazer um ruído, qualquer ruído que representasse para aquela pessoa o que é ser maldita, o que é ser maldita. E aí era qualquer coisa, a pessoa podia cantar, podia declamar um poema, podia fazer um barulho, e aí foi muito interessante, a gente recebeu a contribuição de algumas mulheres, algumas estão aqui, inclusive, tem os nomes delas no videozinho de agradecimentos, e veio de tudo, assim, choro, gemido, gente gozando, gente gritando, gente fazendo uma poesia linda, maravilhosa, aquela dos humanoplanistas não foi a gente que fez, aquilo foi uma declamação linda de uma amiga nossa, uma pessoa muito especial, assim, também. Então, foi lindo, assim, os áudios que a gente recebeu foram muito, muito, muito foda, sabe? E é lindo pra gente, esse momento, o dançar, encenar com essa música, cara, é assim, ó, um soco no estômago, sabe? As primeiras vezes a gente ficava assim... Só de escutar aquelas vozes é muito forte, para a gente é muito forte, assim. Inclusive, eu quero agradecer quem está aí e mandou áudio, assim, a gente agradece muito, porque foi muito, muito especial para a gente mesmo esse processo. E tinha tudo a ver com as cenas que a gente estava desenvolvendo, isso, e elas não sabiam também, então isso é a grande energia das conexões, se estabelece. E que conexões... Eu tô até chorando, gente. Ai, isso. Canceriane, desculpa. Não consigo. Mas eu acho que essa coisa da conexão e da gente se organizar... Porque é isso, né? Teve que rolar essa chamada e aí depois vocês foram recebendo várias coisas e organizar todas essas coisas, né? Essa composição coletiva, tipo, como ela vai se dar, já é um processão. Depois que ela tá ali dada, de fato, um soco no estômago, assim. Eu achei muito incrível,
saber desse detalhe que muda tudo, né? Muda tudo. Agora já virou outra coisa. Gente, o nosso tempo está acabando. Entendeu? A produção não me chamou, mas eu fui adiantada. E aí eu quero saber quem mais quer contribuir. Eu adoraria ouvir mais pessoas. Vai, gente. Boa noite, pessoal. Ei, Stephanie! Ei, Morgues! Saudade. Eu queria saber um pouquinho mais do processo que envolveu a escolha das imagens. Eu participei da oficina à tarde, então foi incrível. Acho que eu estou assim, pirando com as coisas até agora, né? Até hoje é ótimo. Com essa questão das experimentações, de usar luz e sombra, luz natural, luz artificial. E pensar isso, eu acho que é bem essa coisa que as meninas já falaram, né? Não só para a dança, mas para dentro dessa tela, que é uma outra realidade completamente diferente, ela se dá de outra forma, porque são relações diferentes, né? É a relação com o próprio corpo e a luz, é a relação do corpo com a câmera, da tela e da luz junto com o corpo. Então, eu fiquei pensando assim, de que forma que vocês experimentaram isso também, para além das imagens, e como foi experimentar isso também com os corpos, com as corpos, durante o processo mesmo, de uma forma geral. Não vou responder sozinha não, viu, gente? Tudo bom. Mas as experimentações dos corpos e das imagens, na verdade, eu acho que a gente começou com a experimentação do corpo, que foi o que a Paola fez com vocês hoje na oficina, né? A Karina Colasso trouxe as experimentações para a gente, de explorar o nosso corpo, no espaço, e aí explorar o corpo no espaço com a câmera. Da gente achar esses meio termos, e cada uma trouxe o que queria para essa linha de pensamento que a gente criou durante, né, o espetáculo. Então, a gente ia fazendo os experimentos, a gente experimentou muita coisa, mas a gente fez, assim, muita piração, muita coisa, a gente fez várias coisas diferentes, assim, até a gente conseguir achar aonde a gente faria tal cena e por que ali a gente tem isso organizado, assim. Então, a partir dessas experimentações, e aí, assim, eu gostei de fazer isso aqui, assim, desse jeito. Então desse jeito, então a câmera fica assim, desse jeito não ficou legal. Então, assim, a Karina Colasso também trouxe isso, e a Karina Castro, que é a nossa DJ maravilhosa, ela ajuda demais a gente a ver também, tipo, o que fica melhor, o que fica melhor de imagem, ou a câmera sai de cima, sai de baixo. A gente traz muito, mas a gente tem essa construção coletiva, assim, real, desde das experimentações corporais que a gente estava fazendo, sem pensar na câmera especificamente, assim. E acho que tem também, além dessa... A gata espirrou. Além dessa pesquisa bem do corpo, da imagem e tal, né? Além dessas questões que a Lu está falando, a construção das imagens também tinha muito a ver com essas dimensões simbólicas que a gente estava pesquisando, do que é ser maldita, do que é o monstruoso feminino, né? Inclusive, quando a Luísa entrou junto com a gente, a pesquisa deu uma guinada imensa, assim, porque, inicialmente, a gente estava buscando muito a monstruosidade feminina nesses lugares que, da formação original, eu e a Paola que estamos aqui, né? Porque antes tinha a Cami, a Karina entrou um pouco depois e a Luísa também. E aí a gente era mulheres com uma estética mais padrão, né? Brancas, magras. E aí, para a gente, a ideia de ser maldita tinha muito a ver com os lugares que eram monstruosos para a gente, né?
Então, o lugar da mulher lésbica, da mulher louca, da mulher histérica, da mulher depravada, da mulher sexual, da mulher violenta, da mulher agressiva, a gente estava explorando tudo isso. E aí, quando a gente falou com a Lu falou assim, ela falou um negócio que deixou a gente muito atravessada. Ela assim, olha, eu não estou interessada em experimentar esse lugar da bruxa, da monstra, porque esse é o lugar que eu sempre já estou. E aí, ela trouxe uma formulação, você quer falar, Luísa? Tô falando um negócio que você ensinou pra gente, né? Ai, é porque assim, realmente porque eu já tinha visto, eu vi a bruxa da Paola e a Cami e a Débora no encontro, inclusive, presencial. Foi um rolê super forte. E eu compreendo demais elas quererem, tipo assim, a Paola fala muito da gente quebrar, né, o sistema, tipo assim, explodir o rolê e tal. Só que é isso, assim, mulheres pretas e eu especificamente, mulher preta, gorda, bissexual, já ocupo um lugar muito fora, assim, sabe? Tipo assim, eu já sou a macumbeira, eu já sou, tipo assim, eu já tô nesse lugar, tipo assim. Então aí eu falei que eu não tava afim de fazer um rolê que reforçasse isso, né? Que eu fosse fazer o que as pessoas realmente acham que eu sou mesmo. Então, aí a Débora falou mesmo, e aí a gente trouxe outra posição de ser maldita, tipo assim, ocupar lugar que as pessoas acham que a gente não deve ocupar, lugar que a gente não deve estar. Então, eu trouxe outras coisas, né? A minha intenção não é realmente trazer esse rolê do monstruoso, mas mostrar também que eu tô no rolê da luta, né? Para mim, isso fica muito claro para mim na imagem quando a gente tá naquele colorido no final, sabe? Isso fica muito claro para mim que a gente tá ali para ainda ser forte e ainda lutar. E eu não, por mais que eu não ocupe esse lugar, não queira ocupar esse lugar que já me dão, eu também quero lutar, também quero quebrar o sistema, mas a gente não parte dos mesmos lugares, né? Mulheres pretas não partem dos mesmos lugares que mulheres brancas. Então, é isso. O tudo. Obrigada, Luísa, por existir, tá? Eu já tô agradecendo, porque é isso. E o trabalho foi para um lugar muito incrível, assim. Tipo, a gente abriu muito esse lugar. Foi muito, muito massa. A gente tem muita gratidão, assim. Gratidão mesmo pela Luísa ter entrado nessa jornada com a gente. Deu uma chacoalhada, assim. Foi ótimo. Eu acho que Paola falou a palavra certa, né? É uma chacoalhada, né? Porque vocês disseram, assim, né? De como era o coletivo antes. E essa questão do corpo padrão que a gente pensa de uma forma assim mais geral é tipo, vou desconstruir, vou virar de cabeça para baixo. Só que existem outras vivências, né? E às vezes na sua vivência, o que é um sofrimento, o que é trazido como algo ruim, nunca nem foi colocado como algo possível para outra existência. Fora de cogitação. Tipo assim, mulheres brancas, década de 40, pedindo para trabalhar, pedindo para serem donas de si, sendo que isso já era cobrado de mulheres pretas há muito tempo antes. Mulheres pretas estavam pedindo para ser consideradas mulheres em primeiro, para ser consideradas humanas, porque nem isso eu Exatamente. E nem ser cobrada porque já era uma obrigação, né? O trabalho, ele sempre existiu. A exploração sempre existiu, então. Numa das discussões que a gente fez uma vez, que nem foi do Malditas, mas eu citei o Malditas nessa discussão que estava rolando no grupo da Faculdade do Abner, gente, eu nunca lembro, todo mundo aqui alguém já participou uma vez, né? Da FURB, muito obrigada, Kelly, maravilhosa. Eu discuti uma vez com uma moça que estava lá, que ela falou assim, mas assim, por que eu não faria esse lugar no monstruoso? Porque a gente quer quebrar o sistema. Por que, né? Tipo assim. Aí eu falei, mas a gente não parte do mesmo lugar. Aí ela falou assim, mas você quer ser considerada esse lugar do bonita? Sim, porque nunca fui. Tipo assim, nunca cheguei lá para desconstruir, entendeu? Então, assim, nem cheguei a ser para poder falar que eu posso não ser. Eu já não sou, sabe? Eu já não sou vista assim. Então, não faz sentido eu continuar nesse caminho. Então, é isso. Teve uma vez que a Luísa formulou de um jeito muito lindo. Ela falou, eu acho que maldita é cada uma ocupar o lugar que está proibido. Cada uma, né? Ocupar o lugar que é proibido.
E aí isso é muito interessante, porque a gente tem um desejo comum que é isso, né? É a ruptura, é quebrar essa realidade que está posta, que não ajuda ninguém que está aqui, né? Mas cada pessoa vai partir do seu próprio... Cada pessoa entende os lugares que ela não pode ocupar, os lugares que são proibidos para ela. E aí isso é muito interessante, assim, porque daí a gente pensa Malditas de um jeito muito singular e, ao mesmo tempo, muito coletivo, né? É partindo das nossas situações particulares que a gente consegue construir uma coletividade politicamente engajada, assim. Foi muito lindo isso, assim, né? A Karina... os elementos, assim, o elemento da escada, sabe? A luz estourada na Débora, sabe? Bem no rosto, ficou, tipo... Ela ficou sem rosto. Ela ficou um rosto totalmente branco, daí veio o cabelo, só veio o contorno do corpo. Enquanto também tava uma cena da Paola, assim, com o contorno do corpo dela, enquanto a Luísa tava maravilhosa, assim, ó. Sentindo a pele, sabe? Sentindo... Então, o contraste desses ritmos, assim, eu fiquei viajando, assim, se tivesse vários ritmos, várias mulheres, vários ritmos, assim, sabe? Porque... foram luzes diferentes. E essa coisa da luz, eu também viajo muito, assim, na simbologia das luzes, assim, sabe? Porque, enfim, eu queria falar desses elementos cênicos que também trazem no visual, assim, esses ritmos, sabe? E o recorte ficou incrível. Eu ia falar uma outra coisa, eu esqueci, mas mas tá nesse ritmo, assim, sabe? Sim, da ocupação do lugarzinho, assim, sabe? Fazer uma foto de vários ritmos diferentes Eu queria pegar um gancho no que você está dizendo. Posso? Hã? Queria pegar um gancho no que você está dizendo. Pega um abraço, meu bem. Tá? Falei, pedir um gancho, a pessoa deu um abraço, eu achei tudo. Tudo. Até senti ele aqui, peraí, gente. Ai, ótimo, adoro. Então, eu gosto de pensar os recortes, inclusive trazendo um pouco da discussão e do que a Luísa trouxe, tipo, como é que eu consigo construir outros recortes se eu tô partindo do mesmo lugar? Se eu não tenho outros recortes ali, trazendo outras referências comigo. Então, eu acho que essa construção coletiva fica evidente, né? E tanto artisticamente quanto socialmente, a gente percebe como isso está acontecendo, sabe? No trabalho. Eu acho que dá para ver isso, tipo, tem uma construção artística política que anda junto o tempo inteiro e que acontece junto o tempo inteiro até o final, inclusive o final. O que é isso? Aquela pausa ali, 1000 coisas, eu li 1000 coisas ali, sabe? E a primeira coisa que veio foi o abraço, né? Foi o abraço. Mas um abraço, e aí eu voltei lá no baile, lá em 2012, voltei lá, entendeu? Que já tem uns 5 anos que eu não venho em baile, mentira. Quando que foi o congresso ao vivo, Deb? Aquela foi a última vez que eu fui em baile na vida. 2018. 2018, então é isso, 2018. Mas aquilo foi bom. Visitei os bailes ruins que eu fui na minha vida, as experiências ruins, que eu já algumas, e essa coisa da dama tá ali esperando, tô ali disponível. E quantas vezes, vou trazer outra referência aqui para vocês, tá? Mas todos aqui, pelo menos aparentam ser mulheres aparentam ser mulheres mais novas. Eu lembro de ir para os bailes e ver as mulheres mais velhas, que aparentam ser mais velhas, mulheres de mais de 50 que aparentam mais de 50, ficarem hora em beira de baile, esperando ser chamada para dançar. Hora, assim. E ficar muito tempo. E aí, quando vocês fizeram essa pose final, eu fui nesse lugar, assim, de ver qual corpo, qual existência é chamada para dançar.
qual existência dança? E a quem é permitido dançar? Que se conecta com o que a Luísa falou, né? Tipo assim, quem é quisto, quem é quista, quem é desejada, que são duas coisas diferentes, quem é idealizada, quem é massacrada, né? Então, eu lembrei desse lugar e não foi confortável, assim, porque eu já fui essa pessoa um pouco de ficar em beira de baile esperando as pessoas me chamarem, mas eu nunca tive muita paciência também sair chamando os outros. Mas é o desconforto de aquele lugar tá colocado de forma que você espere. Se você espera, ninguém te chama. A não ser que você vá e fale assim, vou porque se eu não for, não dá. Você vai ficar lá esperando. Você vai ficar lá esperando e vai esperar, e vai esperar, e vai esperar. E nessa dança do encontro tem isso também. Se você ficar lá esperando, você não vai experienciar o negócio ali, né? O negócio todo. Então, essa coisa de trazer referências de lugares diferentes, eu acho que é fundamental para qualquer trabalho. Eu acho que a gente está em 2021, não dá mais para todo mundo ficar criando só com as amiguinhas, só com os amiguinhos, só com amiguinhas, e ficar dentro de todo mundo que é parecido, ficar dentro de todo mundo que pensa igual. Não tô falando pra gente dar a mão pra bolsonarista, não, tá? Não é isso, não. Pera lá. Não é assim também. Mas precisamos deslocar o nosso ouvido e tirar ele daqui, ó, da nossa caixa. Que isso que é uma caixa, né? Tirar ele daqui e ampliar ele para que ele escute outras coisas para além do que fica ecoando entre o que está próximo. Então, eu também te agradeço, Luísa, porque eu boto fé que deve ter rolado outra coisa no trabalho com a sua chegada. E queria fazer uma outra pergunta para encerrar, porque vai ter gente me ferrando aqui daqui a pouco, pelo tempo. Essa perguntinha do chat. O que você sente quando vê mulheres etc, etc, etc. E vou trazer uma experiência. Eu tô acompanhando a CPI, tô assistindo mesmo. Quem me segue sabe que eu tô fazendo altos react, tá ótimo, tô adorando. E tem uma senadora específica, que é a Simone Tebet, que é golpista, né? Voltou pelo impeachment da Dilma, bateu no peito falando que pela família, eu voto sim. E a contradição de ver ela em 2016 e sentir tanto desgosto e ver ela em 2021 falando na CPI e me emocionar. Eu me emocionei ao ver ela perguntando coisas na CPI, porque eu falei assim, ai, gente, tem um pouquinho o que nós estamos fazendo que a gente não consegue conversar? Porque, ok, ela tem um pensamento de vida muito diferente do meu, mas ela chegou lá na CPI e fez todas as perguntas que eu faria. E se posicionou contra o genocídio que está acontecendo. O que falta pra gente? E aí eu vou deixar essa provocação aqui, como fala final, para todo mundo. O que falta para que a gente consiga conversar com quem é diferente da gente? Não tenho resposta, tenho só pensamentos. Acho que falta um pouquinho de tirar o rei da barriga dos movimentos que estão organizados, que estão dados hoje, de achar que vai parir o próximo salvador da pátria. A gente vai entregar o próximo salvador da pátria, síndrome de 2013, na minha humilde opinião. Mas também um pouco de vontade. E aí eu vou terminar falando isso. Vontade de que as coisas sejam de fato diferentes. Porque quando a coisa é diferente, você não vai ter do que reclamar. Você vai poder reclamar do que você já reclamava. Você não vai poder apontar o que você já apontava, porque mudou.
Mudou para bom, mudou para mal, nós vamos discutir, mas mudou. Depois da mudança, e aí? E antes dela, como conseguir esse encontro para que ela aconteça, né? Que é isso que eu vejo que é o que tá difícil. E tá difícil mesmo, porque a gente tá num momento que a gente precisa dizer para as pessoas que tem um ser humano fascista e que defende ditadura. Então, a galera que não tá entendendo isso. Então, de fato, essa galera aí não vai ter muita conversa. Mas se a gente quiser algo diferente no Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2023, a gente vai ter que começar a conversar. Inclusive com gente que a gente não quer conversar. Mas vamos ter, né? A cara da Débora. Enfim, gente, fala aí. Fala comigo no meu desespero. Divide o desespero aqui comigo, entendeu? Porque tudo pra mim se transforma nisso. Mesmo a gente estando aqui assistindo um espetáculo de dança, a gente tá falando sobre política, porque as nossas existências são políticas. Isso aí que vocês estão falando tá muito interessante, de verdade. Talvez a gente vai ter que revisitar e ressignificar esse dar a mão aí, hein, que tu falou antes. É que é foda, né, cara? Porque, assim, a gente tá... Eu sempre pensei nisso, assim, cara, que a gente tem uma situação delicada, né? Que quando a gente rompe completamente com um lado, como é que a gente faz, né, cara? Porque daí a gente simplesmente determina dois lados, né? E quando a gente determina dois lados, a gente, de alguma forma, arrebenta também com uma possibilidade, assim, sei lá. Mas é que eu acho que essa também é um pensamento utópico meu, assim. Então, eu tenho... A Débora me dá um sorrisinho ali, que acho que ela já me entende o que eu quero dizer, assim, que eu sou meio que faço a tentativa de criar pontes né, entre abismos nunca antes imaginados, assim, fico na tentativa, assim, né, de coração, de tentar, pedacinho a pedacinho, tentar, né, trazer respiros, assim. A gente sempre conversou desse lugar de que, claro, são necessários todos os lugares, né, mas, assim, é super cansativo mesmo esse lugar de você ouvir, né, porque a gente fala muito de escuta quando dança, mas eu acho que quando interrompe na gente coisas que a gente acredita muito, a gente talvez a gente não escute, sabe? E eu acho que é bem pesado, na verdade, esse assunto. Bom, isso a gente já sabe, né? Porque será que a gente consegue dançar, né? Sob essas circunstâncias? Para mim é sempre uma questão, assim, todo lugar, toda situação que me aparece, as pessoas que se apresentam ao meu redor, as situações, assim, eu penso, caraca, como é que eu vou dançar com isso, né? Que dança é essa que tá chegando para mim, né? Não só a dança gostosinha, né? Porque que a dança gostosinha é boa, todo mundo curte, né? Gozar é bom, né, galera? Agora, nem sempre dá para gozar, né? E aí, como é que a gente também percorre esse caminho, né? Como é que a gente aproxima esses universos? Eu acho que dançar é isso aí também, né? E eu acho que a gente talvez ressignificar a nossa escuta, talvez vai ser importante, assim, não sei, para mim é isso que me chega quando eu ouço a Morgs, e, aliás, muito prazer em te conhecer, Morgs, eu não te conhecia, e acabei de te seguir no Instagram para te acompanhar. Isso, gente, apoiem o Nano Influencer, tá? Apoiem, sigam lá nas redes. Ferconde já entrou, já senti, já entendi o recado, tá? Tá entendido, vou encaminhar aqui. Mas eu queria pegar Gente, eu tô falando demais. Alguém fala aí também, pelo amor de Deus. Eu quero falar um negócio. Obrigado!
Queria falar muito assim, a partir dessa provocação e também das questões que a Lid trouxe. Ela já me olhou e riu porque a gente já teve essas conversas, né, Lid? Eu, em geral, tenho uma postura um pouco agressiva, às vezes, politicamente, assim, né? De, tipo, é isso e deu e pá. E a Lid é muito mais amorosa, de ter mais paciência para conversar com o Bolsominion, por exemplo, né? E eu acho isso muito interessante, assim, tem um antropólogo, que é o Gregory Bateson, das antigas, assim, e aí ele estudava, eu não lembro, assim, algumas populações lá da Oceania, e aí ele chegou num conceito que ele chamou de sismogênese simétrica. Ele falava assim, quando tem, tipo, dois povos, duas culturas diferentes que vivem no mesmo lugar, e aí surge alguma espécie de rixa. E aí essa rixa ela vai se aprofundando e esses dois grupos geram uma polaridade e eles começam a se diferenciar por oposição. E aí o negócio que um grupo faz acentua a oposição do outro, que vai responder de um jeito, que vai acentuar a agressividade desse e assim por diante. Ele chamou esse processo de polarização de sismogênese simétrica. E aí, lá de 2016 em diante, principalmente, eu comecei a observar muito isso, né? Eu morava em BH. Você deve lembrar dessa cena, Morgs. Acho que foi por causa do negócio de censura, eu não sei se foi o caso da peça Jesus, Rainha do Céu, mas algum caso de censura que rolou, que foram vários, né? E aí eu fui lá no Palácio das Artes, porque tem um ato contra a censura, e aí eu cheguei no Palácio das Artes, e tava assim, a galera das artes, enlouquecida, sem roupa, não sei o que, e do outro lado um monte de evangélico. 2017. Foi 2017. E aí eu olhei aquilo e falei assim, a sismogênese simétrica. E aí, assim, a galera, né, religiosa ou conservadora estava querendo censurar os artistas. Qual que é a reação da grande maioria dos artistas, eu inclusive, né? Vou tirar a minha roupa agora, porque você não pode me censurar, e quanto mais querem me censurar, mais eu vou ficar puta e vou fazer aquilo que eu estou sendo impedida de fazer, né? Eu acho isso bem compreensível, eu acho que a gente tem que ter essa rebeldia mesmo, mas eu também sei que isso acentua essa sismogênese simétrica e impossibilita o diálogo. Eu fiquei me debatendo com essa questão horas e horas e horas, de mentiranos, né? E aí eu cheguei à conclusão, acho que é a mesma que a Lídia, né? Que acho que a gente tem que atuar em todas as frentes possíveis. Eu acho que tem gente que tem mais jeito para dialogar de um certo jeito, e é importante mesmo conversar com o Bolsominion, conversar com a família Bolsominion, com todo mundo. E também é importante marcar a posição, né, declarar a própria revolta e não baixar a cabeça para o que está colocado em nome de um diálogo, né? Então, acho que as duas coisas são muito válidas e o rolê é que a gente tem que atuar em todas as frentes, de todas as formas possíveis, porque a gente está muito ferrado, né? E se a gente não fizer isso de uma forma, né, articulada, com um projeto de país e tal, não tem saída. Então, sei lá, fiquei pensando muito nisso, assim. Até porque... Posso falar um pouquinho? Posso só rapidinho. Como mesmo quando a gente é super delicado na parada, tu entra muito devagar no assunto, tu já é tida como radical. Isso é muito pesado, assim, é muito difícil, porque é tão forte a ruptura, que assim, para tu dar um dedinho pro outro lado, assim, ó, sabe, mas assim, ó, é muito delicado, assim, mas então, enfim, concordo, né, mas só para... É muito louco como é relativo pra caramba, sabe? A partir de cada olhar, assim. Diz aí. Não, porque a Débora falando me veio muito essa coisa, né, de falar das frentes, é muito necessário, e reparar que o momento não tá para omissão agora. Se você não está se posicionando porque você está com medo, busca a frente que possa te dar mais apoio, que possa te acolher mais para continuar na resistência, né? Então, porque existem pessoas que te admiraram a vida toda e que as pessoas não são uma coisa só. Elas são várias coisas. Então, eu como ser humano nesse mundo, eu não acredito que uma pessoa seja só crueldade. Às vezes, o conceito de amor que ela tem é extremamente diferente do meu. Mas
às vezes essa pessoa que tem uma opinião, né, muito diferente da tua, às vezes ela mesma te admirou a vida toda, e o fato dela saber da sua posição pode fazer ela pensar. Estamos nesse momento meio delicado de nos apegarmos mesmo as pessoas que nós amamos e formar essa rede de transformação para não ceder ao medo, porque o medo ele gera barbárie também, né? A gente está vendo assim vários movimentos que não querem se educar, que não estão se educando por um medo descabido, assim, um medo impensado, irracional. Então, estão fodendo em prol da virgindade, assim, sabe? Então, tacando bomba em prol da paz. Então, enfim, era isso assim que eu queria falar. E eu acho que, por exemplo, nesses mínimos atos, sabe? Que é ter um bate-papo, que é convidar alguém para um espetáculo online, sabe? E conversar despretensiosamente, assim, também por outros ângulos, assim, enfim. Eu sou da frente pedagógica, mas porque eu tenho privilégio disso, assim, né? E eu admiro as pessoas que realmente também fazem esse tipo de trabalho. Mas, enfim, eu agradeço imensamente, muito mesmo. Foi uma noite da buceta, tá? Bucetadora. Muito obrigada. É isso. E para mim é isso que você disse. Quem tá com a disposição pedagógica, siga pedagógica, gata! No poder, entendeu? Vai lá, linda, ensina, fala tudo, com paciência. Mas não pede de quem tá morrendo, entendeu? De quem tá ali no corre, fudido, só de estar vivo já é resistência de cumprir esses mesmos lugares, né? Eu gosto sempre de deixar isso muito delineado. Eu não falei no início, mas deixo dito agora, sou uma pessoa trans, não binária, meu pronome é neutro, né? Mas a gente nem usou pronome, eu achei ótimo que nem teve esse negócio aqui, foi lindo, foi ótimo. E assim, semana passada 3 pessoas trans foram assassinadas brutalmente, de maneiras diferentes e brutalmente. Como pedir de pessoas trans que estão preocupadas com existir que deem conta de outras. A gente vamos junto, vamos trazer junto, mas assim, lembrar sempre que vivências diferentes vão ter condições diferentes de estar ali no corre, né? E que esse dar a mão não pode ser só dar a mão, tem que ser dar a mão e puxar junto. Sabe? Porque com certeza você vai dar a mão para alguém vai te puxar junto também. E vamos se puxando. Não só dar a mão e ficar parado, mas vamos se puxando, vamos esgarçando esse negócio, deixando as coisas ficarem ainda mais. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui. Eu queria saber se alguém quer falar mais alguma coisa, porque eu passei muito do meu horário. Linde. Mas é isso. Então, eu acho que Fer vai falar depois de mim. Eu queria agradecer muitíssimo por esse convite. Salvou minha noite. Nossa, salvou minha noite, gente. Altos BO que aconteceram antes disso aqui. Entendeu? Painel da parede que a gente tirou, não conseguiu botar. Telefone que não ligou, computador que não funcionou. Mas isso não fez diferença. Foi uma energia sensacional aqui para mim. Espero que tenha sido para vocês. Desculpa falar azada política na sua cabeça, nessa noite de domingo, tá? E sigamos juntos, @MorgsRodrigues, para quem quiser conversar e seguir no Instagram, entendeu? Eu converso, eu respondo. E vamos juntos. Muito obrigada pelo convite. Meninas, parabéns demais pelo trampo.
Sucesso, voem muito, voem alto, voem longe, porque é muito, muito show. Debs e Lu, um cheiro especial. Tô morrendo de saudade de dançar. Com muita, mas assim, muita, tá? Tá difícil ver vocês aqui. Deu um quentinho, mas doeu mais ainda, mas deu um quentinho. E eu vou ficar com o quentinho. Eu vou embora assim, com o quentinho. Obrigada, gente. Mortes, muito, muito, muito agradecida mesmo, em nome da produção toda. Eu vou citar aqui a produção da Dois Rumos, né? Quem está à frente do encontro, que eu acho muito importante. Eu sou uma delas, Fer Conde. Temos a Fernanda Monte também aqui. Eu não sei de onde ela está, mas em algum lugar. Tem a Kelly Poli, né? Também tem a Andressa Malerba, que ela não está muito, né, na frente dos PCs, da telinha, mas ela também está com a gente na organização, achou super importante. Tem os outros 2 rumors, né, por aí, outras 2 rumors também, auxiliando vocês nas oficinas e tudo mais. Então, agradeço a todo mundo que está somando bastante força no encontro, né? Não só nesse ano, mas nos anos anteriores também, a gente sempre aprendendo, sempre ouvindo, principalmente quem vem participar, quem vem dar aula, eu acho que isso contribui muito para a nossa evolução e, enfim, para abrir diálogos, né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, e enfrentar tudo isso, todo esse caos, né, juntos. Bom, como finalizar? Não sei, agradecendo, assim, acho que eu já agradeci muito, mas... Eu vou fazer uma foto. Sim, sim. Pode todo mundo posar bonita? Vai ficar salvo também aí, né, na gravação, então pode tirar de lá também. Eu mostrei mais bonita, eu vou tirar do telefone, entendeu? Aquele negócio bagaceira, foto da tela. Ei, coisa boa. Vamos lá, gente. 1, 2, 3, todo mundo. Pfizer, tá? 1, 2, 3, Pfizer. E aí eu tiro. Quem quiser abrir um áudio para falar comigo, eu vou achar lindo, tá? Então vamos lá. Só falta eu errar, né? Vai ser ótimo. Não vou errar, vai dar tudo certo. 1, 2, 3, Pfizer. Aê, arrasamos, gente. Pfizer, entendeu? A gente, né? Vamos lembrar dos 81 e-mails. Acorda lembrando dos 81 e-mails. Lembra que nenhum date te procurou dessa maneira, como a Pfizer procurou esse governo. E aí você deita e dorme. Sonhando com alguém te mandando 81 e-mails para ter um date. Parei. Vários beijinhos científicos! Beijinhos científicos! Beijo, gente. Obrigado. Beijo, gente. Acompanhe o encontro ainda nas redes sociais. E semana que vem a gente tem um baile. Vamos ter performances no baile também. Vamos performar todas, todos e todos. E não temos muitos homens aqui hoje, né? Enfim. Achei ruim? Não. Sentimos falta? Eles estavam, mas tem que conversar, né, gente? Tem esse negócio aí que tem que conversar, né? Mas não achei ruim, não. Mas é isso, acompanhe, gente. Muito obrigada. Quem quiser ficar aqui conversando,